porque o governo, desde aquele tempo até hoje, não oferece o tratamento mínimo necessário. Mínimo necessário. Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Nós vamos tratar de um assunto bem especial no nosso tema de hoje. Esse é um episódio que eu diria muito especial. Estamos felizes em estar aqui com todos vocês. Pedimos que compartilhem esse e outros episódios do Pode Agir Mais com seus familiares, com seus amigos. Todos os episódios estão à sua disposição lá no YouTube da Autossuficiência Brasil, bem como também nas principais plataformas de podcast do Brasil. Eu sou Paulo Araújo, hoje tenho aqui conosco a Milena Schellenberg. Tudo bem, Milena? Tudo bem, Paulo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Animada para o episódio de hoje? Sim, vai ser ótimo. Vai ser ótimo, o episódio de hoje é muito especial, nós temos alguém aqui conosco muito especial, eu já vou fazer a apresentação dele logo, mas antes eu gostaria de dar um panorama para que todos entendam o assunto tão importante que nós vamos tratar aqui no nosso episódio de hoje. O Brasil, Milena, não sei se você sabe, mas deverá registrar mais de 700 mil novos casos de câncer para cada ano do triênio 2023-2025. Então, são muitos casos novos de câncer. Isso segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer aqui no Brasil, né? Com destaques especialmente para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência de cânceres aqui no país. O câncer de pele não melanoma é o mais incidente no país, com 220 mil novos casos estimados. Considerando-se todos os demais tipos de câncer, os mais frequentes na população, de modo geral, são câncer de mama, próstata, cólon e reto, pulmão e estômago. Esses são os casos mais comuns. E nós sabemos que, como excelência em oncologia, que é o estudo e o tratamento do câncer, né? O Hospital de Amor, esse é o atual nome do Hospital do Câncer de Barretos, fechou o ano de 2022 com mais de 1.600.000 atendimentos realizados a mais de 540 mil pacientes vindos de quase 2.600 municípios do país. Ou seja, só lá no Hospital de Amor, pessoas de pelo menos 45% dos municípios são atendidos. Então, um atendimento assim espetacular. E todos os atendimentos do Hospital de Amor são completamente gratuitos, 100% gratuitos. É uma organização fantástica. E para nos contar mais a respeito dessa organização, nós temos o prazer e a honra de receber aqui conosco hoje o Henrique Prata. Henrique, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer imenso falar com vocês hoje sobre uma obra que tem uma missão, né, nesse viés de 61 anos, preferenciando tratar exclusivamente o sistema público. Nunca fomos uma instituição de lucro e com um viés hoje de ser a maior instituição da América Latina em tratamento de câncer, com os melhores resultados. E isso, graças a Deus, por termos uma transparência e uma busca constante de fazer o que é melhor, independente de quanto custe. É uma organização de excelência, nós já vimos todos os reconhecimentos públicos e tudo mais em relação ao hospital, o grande conhecimento que a população brasileira de modo geral tem, né? E vê como referência esse hospital. Deixa eu fazer uma breve introdução para vocês entenderem, pessoal, quem é o Henrique Prata. Ele é o presidente, né, do Hospital de Amor, antigo Hospital de Câncer de Barretos, empreendedor nato, fazendeiro, agropecuarista, piloto privado e comercial, não sabia dessa parte da sua biografia. Desde cedo ele optou pelo trabalho em detrimento dos estudos. Aos 15 anos, olha só, Milena, já trabalhava na fazenda do avô. Com certeza aí adquiriu o amor, né, por esse tipo de trabalho. Aos 33 anos, abraçou a mais difícil de todas as tarefas, que foi administrar o Hospital de Amor, e eu li essa história muito bonita, escrita aqui no livro Acima de Tudo, o Amor, que daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Então, ele, quando passa a ter essa responsabilidade de administrar o Hospital de Amor,
sem curso de medicina, sem jaleco branco ou estetoscópio, levou adiante o que se tornou sua missão de vida: curar milhares de pessoas com câncer em um atendimento gratuito, humanizado e de qualidade, gerindo e captando recursos para manter o hospital. Essa não é uma tarefa fácil. A gente vai falar disso daqui a pouquinho também, mas é uma tarefa gigantesca, porque os custos são altíssimos de administrar um hospital desse porte. Então, o Henrique, recolhendo doações de empresários, fazendeiros, artistas, figuras públicas, conseguiu transformar esse hospital em um dos maiores centros de tratamento oncológico do planeta, certamente o maior das Américas, né, da América Latina. Em 2018, o Henrique Prata foi homenageado pelo Congresso Nacional com a Medalha do Mérito Legislativo, em reconhecimento ao seu trabalho em prol da saúde. Sua trajetória é um exemplo de liderança e comprometimento com a melhoria das vidas das pessoas, especialmente daquelas que lutam contra um câncer. As famílias que têm esse caso mais próximo sabem como pode ser perturbador, né, ter esse caso, seja com os filhos ou cônjuge, seja com quem for. Pode muitas vezes até parecer uma sentença de morte, mas hoje em dia, com o avanço da medicina, muitos casos tem cura, felizmente, né? O Henrique também ele já publicou 3 livros pela editora Gente. Eu tenho aqui 2 deles: o Acima de Tudo, o Amor, A Providência, Acima de Tudo, o Amor, Relatos. E agora, mais recentemente, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, O Parque dos Lobos, é o livro mais recente do Henrique. Homem de fé, sua missão é salvar vidas, tendo percorrido 21 países para aprender o que há de melhor no mundo e implementar no Hospital do Amor. Henrique, por que você não começa contando pra gente como é que foi lá os primórdios, o começo de tudo? A história é muito interessante. Assim, meus pais são médicos, formados aqui em São Paulo, na USP, pai e mãe, formaram em 49, em 51. Meu pai tinha título de doutor em medicina e agora, depois de 100 anos, foi escolhido as 10 teses mais importantes da USP. Olha e ele só. entrou entre as 10 teses mais importantes da história da USP. E esse homem era um homem, e minha mãe, uma família extremamente cristã e com uma visão muito grande de ter os dons que eles tinham e a oportunidade que eles tiveram de se formarem na melhor escola de medicina do país, ainda hoje, e que eles, então, teriam que aplicar isso de uma forma igual para todos. Eles não se conformavam de ter o título de, na época, era de cada 1000 médicos, tinha um que fazia título de doutorado. Sim. E ele quis levar como uma formação muito profunda de religião, uma pessoa muito temente a Deus, queria levar esse conhecimento para tratar todos iguais. Então ele foi para o interior, sabendo que a demanda que vinha do interior para São Paulo nos anos 60, por só ter na capital o tratamento de câncer, o homem do campo, 50% voltava no primeiro dia que chegava. Não chegava nem... Desistia logo do primeiro porque dia. Morava na roça. Tendo que se tratar na capital, era muito constrangedor para ele. E morria certamente precocemente. Sem tratar. Os hospitais no interior, não existia na década de 60 nenhum hospital de câncer, nenhum interior do país. E ele, então, se enche dessa compaixão e cria esse hospital para finalidade de câncer. Ele e minha mãe eram médicos bem formados e cria um estudo. E meu pai era um homem muito culto, mas não muito experiente, não viajava tanto, mas estudou o método mais honesto que tinha de se tratar câncer, que era, até hoje, é um case ainda ímpar no país, onde ele formou a equipe médica, toda ela comprometida, trabalhando período integral de dedicação exclusiva, porque a Bíblia do câncer é exatamente essa. Você tem que ter o corpo presente e um corpo multiprofissional para tomar atitudes multidisciplinares, porque o tratamento de câncer vai passar por 5, 6 especialidades e elas todas têm que comungar antes de decidir o que vão fazer. Claro.
e depois acompanhar o que está fazendo. Ele então cria esse processo, e esse processo é o que deu o valor que meu pai queria de, primeiro, ter uma instituição que fosse honesta em oferecer a igualdade para todos. Quem não tem dinheiro... Pobre ou rico. Pobre ou rico seriam tratados iguais. Então, ele cria um conceito tão perfeito que aí existe o valor que nós temos hoje, que é a humanização. Porque o médico não tem consultório particular, não tem 2 hospitais para ter 2 pacientes. Ele tem que ter o começo, o meio, o fim do processo, todos os dias do paciente. Uhum. E aí, então, esse projeto, um embrião pequeno, mas se torna extremamente eficiente na forma de cura. Mesmo que ele não tinha um parque tecnológico igual a capital já tinha na época, ele tem uma condição de acolhimento e de igualdade que vai virando esse processo de levantar e oferecer uma autoestima tão humana para os pacientes, que o hospital foi se tornando um case diferente. O corpo clínico, ao ver que aquele homem que tinha a melhor formação que todos, que era o dono do hospital, nunca atendeu um paciente, nunca tratou um paciente sem pôr a mão no paciente, sem se pôr igual ao paciente, e então o corpo clínico foi se embebedando e sabendo que aquele era o remédio antes dos remédios que tinha. Então meu pai ensina e cria uma medicina de tal valor de humanização que, pulando um tempo, depois, quando o Serra foi ministro em 99, ele entra no ministério e manda fazer uma análise, primeiro em 99, para saber como que era uma pesquisa de 20% de todo usuário do hospital, responder como foi tratado e para pegar fraude no primeiro ano. Se você operou o joelho esquerdo... E te cobraram outra coisa. E aí ele percebe que veio muito boas respostas, ele então lança... E agora eu quero saber quem tem o melhor conceito de humanização, e quero promover que a medicina pública tenha o direito de ter o mesmo valor da medicina privada. Aí a média da privada deu 92%, 93% de satisfação da privada. Os 5 melhores hospitais. Aí um hospital público, naquela época, que nunca tinha feito essa pesquisa, deu 96%. Ele falou, mas como? Chamou a atenção, um hospital 100% público pode ter uma média superior à mordomia do privado. Aí aparece, então, aquela era a medicina que meu pai implantou. Então, em 2000, nós ganhamos um prêmio de 5 milhões de dólares, que é a necessidade dos acervos que nós precisávamos. Em 2000, e depois ganhamos mais 5 milhões de dólares no outro ano. Quando o Serra estava lá e fazia pesquisa, nós ganhávamos tudo. Porque nós tínhamos já esse valor, porque nasceu com esses valores. Ele não foi uma coisa montada, nasceu perfeitamente correto a maneira humana de se tratar as pessoas, que na dor todos merecem ter o mesmo tratamento e ter a mesma igualdade. E existem pesquisas que demonstram, inclusive, que esse tratamento humanizado pode ajudar, inclusive, a melhorar os índices de cura? Vou te dar um exemplo bem atual agora. Nós temos um departamento no hospital, se chama de Ciências de Dados, um departamento novo que faz com que a gente possa entender como que está, qual a melhor linha de tratamento para aquele mesmo tumor, mas qual que você vai tendo uma resposta com bases científicas todos os dias, em toda a etapa do tratamento dos pacientes. E esse departamento, ele criou para nós uma condição de nós entendermos como somos nós com relação ao Brasil. Mas que se fosse com relação ao Brasil, seria assim, chocante até. Mas aí nós temos uma base para entender o tratamento de amor, qual a diferença dele. Nós temos em São Paulo os melhores hospitais públicos de São Paulo, tem um índice dos 5 tumores mais importantes de cura, de sobrevida, baseado nos índices da FOSP, que é o índice do governo do estado, que é onde estão os dados de todos os serviços públicos. Nós curamos de todos os tumores, sem pôr tumor de pele, nós curamos 27% a mais do que todos os hospitais públicos da capital de São Paulo. Isso pela FOSP. Agora, se você pôr o tumor de pele, que é o mais comum, que é o maior, aí nós curamos 50% a mais. Onde está essa diferença? No amor. Está no amor, olha que coisa A diferença absoluta está no amor.
Então, meu pai tem uma frase que está na minha faculdade de medicina, que ele falava assim, não existe remédio que faça efeito sem primeiro você restabelecer a autoestima e a dignidade da pessoa. O remédio nem faz efeito. É verdade. Porque a pessoa, ela sente, quando você chega num hospital normal, você tem uma ala que é SUS, tem uma ala que é convênio, tem uma ala que é particular. O SUS já sabe que ele é inferior. Já sabe que ele não pode pedir muito porque não pagam nada. Um parâmetro é que faz 20 anos que é o mesmo valor que eu recebo. Barretos recebia em 2002, quando o Serra saiu, 14 milhões e custava 17.800. Hoje ele recebe, depois de 21 anos, o mesmo 14 milhões e o mesmo projeto custa 50. Só num projeto, só no embrião de Barretos, falta 36 milhões todo mês. E aonde está essa diferença do todo esse resultado que nós temos? É a diferença só na dose de amor. Que coisa espetacular. E eu imagino que mudou, porque antes o nome era Hospital de Câncer de Barretos. Sim. Mudou para Hospital de Amor exatamente por conta dessa filosofia e dessa prática. Eu sabia disso, porque quando a minha gestão é baseada em humanização. Eu sou fixado nisso. A maneira que eu me encontrei com Deus foi da maneira que todos os dias eu tenho que saber que eu estou bem, mas que eu posso amanhã ser melhor. Então, não sou satisfeito estudo humanização, faço humanização na minha gestão. E o interessante é que esses valores que o hospital tem agora, eu sabia lá no princípio da maneira que meu pai encantou os médicos, os maiores cirurgiões de São Paulo foram para Barretos porque encantaram de ter um emprego único e tratar todo mundo iguais, porque eram pessoas temente a Deus, sabia que essa era a missão de vida de todo cristão, tem que abraçar, tratar as pessoas iguais. E aí essa dimensão. Mas daí, de repente, quando eu fui descentralizar o hospital, que hoje eu estou em Jales, Porto Velho, Palmas, Lagarto, quando eu fui descentralizar, eu tinha um amigo muito querido que chamava Osho Oliveto, que todo mundo conhece, era dono da W Macan aqui em São Paulo. Maior empresa publicitária e um gênio na arte dele. E ele eu como amigo que nós ficamos, eu pedia consultas para ele sobre o que fazer quando descentralizava, nome, razão social. Aí ele vendeu a W Macan e ia mudar para a Inglaterra. Aí ele me chamou e falou, Henrique, você nunca mais vai me perguntar nada. Vou te dar uma coisa que você vai ter absoluta convicção. Você tem porque você fala, você tem porque você faz, mas você não tem a prova científica. Eu fiz uma pesquisa para você, de 27 estados, de 3.000 e tantos pacientes na época, e 5 questionários. Deu 100%. Onde você foi tratado? No Hospital de Amor. Olha só. Ninguém respondeu uma resposta diferente da outra, dos 27 estados. Ele falou, seu nome, e para todas as filiais, para toda mudança sua, é o mesmo nome em todo lugar. Chama Hospital de Amor. Isso foi com base científica, mas eu, no meu coração e na minha missão... Já sabia, porque eu me segurava nisso, porque meu pai implantou essa filosofia dentro do hospital. Se você não levanta a autoestima dessa pessoa, se não acolhe ele como seu filho, se não põe ele no seu colo, o remédio não tem efeito. Não terá sucesso, né? Olha, muito legal. Henrique, eu li, como eu falei aqui no começo, né, o livro Acima de Tudo, o Amor, e aqui você conta detalhadamente a história do seu pai e da sua mãe, do seu avô também, lá na fazenda. Que me criou, que eu parei de estudar com 15 anos, né? E foi trabalhar com o avô. Fui trabalhar com o avô e um caipira daqueles de mão cheia, como diz o outro. E aí, de repente, não, alguns anos depois, né, já com 30 e poucos anos, você conta de forma detalhada também os problemas financeiros que o seu pai enfrentava com o hospital, porque o seu pai era um médico maravilhoso, mas não era um gestor. Sim, não era economista, não tinha noção e ficava muito angustiado, porque olha tanto que esse país cometeu injustiças. Existia lei de responsabilidade fiscal para tudo, menos para o dinheiro da saúde. Da saúde. E então o Serra cria a lei de responsabilidade fiscal. Meu pai sucumbiu e faliu quando eu entrei, porque nós faturamos, por exemplo, nós estamos no mês de setembro.
Nós faturávamos em setembro, nós íamos receber depois de 5 meses. Aí não, Pagava quando não tem queria. como, né? Só que quando Em meu época pai, de inflação. Em 88 a inflação deu 50% e deu 80%. Então meu pai perdeu a noção, o rumo de onde estava. E aí começou a pegar dinheiro com a agiota e não pagava tudo no cartório. 6 meses sem pagar fornecedor, 6 meses sem pagar os médicos. Eu morava na fazenda com meu avô. E eu tinha um diretor espiritual, que era o bispo meu, da minha cidade, que era muito querido. Mandou me chamar e falou, olha, você tem que entrar nesse processo, queira ou não queira, porque seu pai, depois de 30 anos de profissão, está com o nome sujo, tudo no cartório, e o mínimo que um filho que tem talento, com dinheiro e negócio como você tem, é ajudar o pai. Mas você não queria? Não, eu falei, não, então assina um documento. Eu falei, o senhor, que ele é o curador da fundação. Eu falei, o senhor e minha família vão fazer uma reunião, é a última vez. Eu vou vender o que minha mãe tiver para pagar, honrar o nome do meu pai. E acaba com o hospital. Mas vamos acabar com isso, nós vamos fechar isso aqui. E nós fizemos um documento, o bispo assinou, porque ele também era responsável, assim, ele era o curador da fundação. Aí minha mãe assinou, meus irmãos, todo mundo assinou o documento. Eu falei, tá bom, eu vou entrar pela última vez para fechar, que eu vivia ajudando meu pai, mas pontualmente. Mas aí o negócio foi um estrago, explodiu. E aí eu entro para fechar o hospital, e depois de 7 meses eu tinha vendido terra, vendido gado, vendi as coisas da minha mãe para honrar os compromissos. Honramos os compromissos, estava no mês que eu ia fechar, como se fosse dia 1º de setembro, eu reúno com a contabilidade, reuni com o bispo e falei, ó, estou pronto para fechar. Todo mundo, ok, combinamos, vai fechar. Aí, à noite fui fazer uma reunião com os médicos, tomei café com a minha mãe, com meu pai. Seu pai estava vivo? Estava vivo. E falei para ele se era 99. 1999. 89. Aí falei, hoje estou emitindo um aviso para os colaboradores e vamos finalizar o hospital daqui 30 dias, fecha as portas. Meu pai levantou, me deu um beijo, agradeceu, porque eu só trabalhava para as coisas da minha mãe e para minha mãe. Falou, eu quero te agradecer tudo que você fez, você foi um filho exemplar de largar seus negócios para cuidar disso aqui, mas isso não é seus ideais e eu fico feliz de você voltar para a sua vida privada, para os seus negócios. Que eu comprava e vendia boi, eu era muito comerciante. Aí, bem, à noite eu fui fazer a reunião com os médicos. Cheguei na reunião à noite, era meia-noite, porque tinha 2 salas cirúrgicas, acabava à tarde a cirurgia. Acabou 11h30, a reunião foi meia-noite, meia-noite e meia. Eu olhava assim, tinha 18 médicos sentados, eu falei assim, esses caras nunca mais vão me ver na vida deles. É a última reunião, mas eu tinha feito uma negociação com eles, que eles me perdoassem a dívida para mim entrar no hospital, porque eu joguei pesado, porque meu nome era muito bom. Claro. Minha assinatura tinha peso. Eu falei, ou vocês assinam comigo e nós tocamos junto, ou vocês perdoam a dívida do 30% que meu pai deve para vocês, desses 6 meses, e eu ponho o meu aval, eu entro e toco o hospital. Mas isso para já resolver uma parte da vida no hospital, do problema. Mas naquela reunião eu falei, bom, eles vão ficar chateados comigo, mas eu honrei os compromissos, paguei as contas até agora e vou honrar. Mas nunca mais esses caras vão me ver na frente deles. Na hora que terminou a reunião, o médico mais velho, chama Zé Elias, esse médico mais velho é como se fosse um filho do meu pai. Ele me chamou e falou, olha Henrique, eu queria te pedir uma ajuda, eu queria te mostrar uma coisa para você no centro cirúrgico. Eu falei, eu não entro no centro cirúrgico, se eu ver sangue eu desmaio. Eu não sou meu pai para ver sangue. Aí ele falou, não, lá tá limpo, já acabou a cirurgia, faz 1 hora. Então, entrei no centro cirúrgico e ele falou, aqui é uma sala de curativo. Ali tem 2 salas de cirurgias. Se você fizer nessa sala de curativo, ou esse foco, abre um livro preto, um livro assim, e tinha um catálogo com $5.500, roxo assim, um carimbo, que era o preço do foco, do foco. Eu tiro essa lâmpada e ponho esse foco e você salva mais vida que eu e seu pai junto. Olha só. Eu falei, mas como? Um peão de fazenda salva a vida? Que jeito, cara? Aí ele pega aqui, tá vendo esse paciente que entrou aqui hoje de manhã na minha consulta? Esse paciente tem um câncer de pulmão, é muito rápido, invasivo. Ele foi em São Paulo 120 dias para ser operado, na C. Camargo. Foi em Jaú 90 dias, veio aqui 65 dias. Então ninguém tem, o câncer não espera. O câncer, quem não tem chance de se tratar rápido, principalmente de pulmão, morre sem condições de cura.
E aí, se você tirar essa lâmpada e pôr o foco, eu trago ele para daqui 30 dias. 30 dias, ou eu salvo a vida dele, ou dou uma sobrevida de 5 anos para ele. Olha só, que diferença imensa. Então, aí ele falou assim, São Paulo não cura ele, Jaú não curava ele, Barretos também não curava. Estava marcado para operar 65 dias, mas não ia operar. A única maneira desse cara se operar era se eu pusesse um foco. Eu tinha pago, troca a lâmpada pelo foco. Eu tinha pago $3 milhões, pra você ter uma ideia. Tinha pago de conta. Aí ele me apresenta $5.500 um foco. Eu falei, meu Deus, se eu montar isso, se eu pôr um foco, eu salvo essa vida. Aí não tinha ninguém que salvava aquela vida. Não era médico, era eu. Aí eu fui dormir com aquilo na cabeça, cara. Mas fui dormir e sonhei com a planta à noite. Eu nunca tinha visto a planta. Meu pai era médico. Imagina, eu morava na fazenda, criado com avô. Eu nunca vi as coisas do meu pai, porque eu achava aquilo tudo loucura que ele fazia. Um homem que tocou a vida só para servir ao próximo, só servir ao próximo. E nunca teve uma consulta particular que ele recebeu. E o homem de maior formação em ciência que tinha de medicina. Aí eu fui dormir com aquilo, sonhei com a planta. E aí no outro dia cedo acordei com a certeza que eu tinha uma missão, que eu ia salvar a vida, além de eu ser boiadeiro, eu ia salvar a vida. Aí eu fui na casa do meu pai e falei, pai, abre aquela planta para mim que eu tô confuso. Ontem eu te falei, nós assinei um termo de dispensar os funcionários, estou cancelando hoje de manhã, porque não vou fechar mais o hospital, eu vou tocar o seu projeto. Ele falou, não, eu não permito. Nem pensar que se você repetir isso aqui, eu te interno você ficou louco. Você estava sensato, equilibrado, agora você veio aqui e ficou louco. Eu falei, não, você não está entendendo, não tem mais nada com você agora. Daqui por diante a minha missão é perante a Deus. Eu vou servir a Deus todos os dias. Meu plano, todos os dias eu vou me humilhar e vou pedir ajuda para salvar vidas. Porque com $5.500 eu salvo uma vida. Imagina se eu correr atrás de arrumar mais dinheiro para salvar a vida. Eu tenho essa capacidade de fazer isso, eu tenho esses dons. E ele falou, não, mas eu não permito. Eu sou o presidente, você não vai e tal. 3 dias e 3 noites, tá brigando. E ele não abriu a planta. Ele queria evitar que você entrasse numa fria. Numa frustrada de novo. Difícil mexer com o médico também. E ele queria que eu... Aí, então ele ficou tão angustiado de eu falar aquilo com ele, que ficou bravo comigo e foi embora. No segundo dia eu quis falar, ele levantou e foi embora. No terceiro dia eu cheguei e pus ele na parede. Eu falei, você não é um homem então que eu pensava que o senhor fosse. O senhor é um homem que só você pode ser capaz de servir a Deus, então? Quer dizer, eu não sirvo para fazer essa parte, porque eu sou ignorante, porque eu não estudei. E se eu que te tirei você dessa enroscada toda, imagina se eu comprei $5.500, salvei uma vida, imagina se eu me dedicar uma parte do meu tempo a fazer isso. Ele falou, não, mas eu não permito. Aí eu fui até ele falar, então, na hora que você tiver um plano, mas embasado mesmo, com dinheiro na mão, você me chama. E o plano nasceu naquela força, naquela hora que ele falou para mim e foi embora, me deixou, me mostra um dinheiro, o primeiro dinheiro que você vai ter. Eu saí na rua assim do escritório e um primo meu ia passando de carro com a mão até fora do vidro assim. Eu gritei para ele, falei, Maurício. Ele falou, rapaz, criei na hora, assim, no estalo. Né? O Espírito Santo que iluminou para mim ter a cabeça. Cheguei nele e falei, Maurício, tive uma ideia agora. O sírio-libanês, tem uns libaneses que fizeram, a colônia libanesa fez o hospital sírio-libanês. Os judeus fizeram o Einstein. Eu estava pensando aqui, e nós, os caipiras, juntar os boiadeiros, e o seu pai era muito amigo do meu avô, eu estou querendo fazer aí criei na hora, assim, no estalo. O plano. Eu vou pôr um pavilhão no nome do meu avô, e vou chamar os amigos dele, os mais velhos, seu pai era um dos grandes amigos, vou pedir $10.000 para cada um. O que você acha da ideia? Ele falou, ficava 50, 60 ambulâncias na rua, um guarda-sol, porque não tinha lugar para entrar dentro do hospitalzinho pequeno. Meu pai era 2.500 metros no centro da cidade. Nossa, ele falou, se você tirar aquela sujeira da rua, faça qualquer negócio para você. Eu falei, então você me dá $10.000 seu e da sua mãe? Ele falou, dou os $10.000 meu, dou da minha mãe para você limpar, você tirar aquilo dali, está muito sujo aquilo ali, muito feio. E se você precisar de mim, porque ele tinha construído minha casa. Eu nunca fui na minha casa construindo, ele que ia lá. Nós somos primos. Aí ele falou assim, e eu toco a obra para você, que você não gosta de obra, eu toco a obra. Eu falei, meu Deus do céu, apareceu o plano. Tá perfeito. Aí
Aí meu pai saiu de um lado da rua, apareceu esse carro do outro lado, interceptei, criei na hora o projeto, liguei para ele e falei assim, escuta, ele falou, mas você de novo? Eu falei, não, mas já tenho dinheiro na mão, agora você tem que me ouvir. Ele falou, eu preciso levar a pessoa lá. Ele assustou, ele falou, mas como assim? Eu falei, calma, não vou falar quem é, você vai ter que ouvir. Aí ele falou, depois do Jornal Nacional você vai lá, pode levar o seu plano lá. E não tinha aberto a planta. Aí cheguei estava acabando o Jornal Nacional, chegamos, meu pai abriu a porta, ele levou um susto quando viu um homem que tinha 40, 50 mil boi, que era meu primo. Ele falou, Maurício falou assim, doutor Paulo, estou aqui que o Henrique me falou que ele vai fazer um projeto de tirar aquela sujeira toda da rua lá, que aquele mundo de gente na rua que tem. E aquele povo tem que oferecer dignidade. O Henrique me converteu. Eu vou tocar a obra para ele. E o plano dele, eu estou aqui para um plano que ele criou. Ele vai pegar $500 mil com 50 amigos do avô dele. Meu pai caiu das pernas. Aí eu falei, agora, o senhor não entendeu que eu tenho substância? Quero ver a planta. Fomos no escritório, ele abriu a planta que eu tinha sonhado com ela. Olha, exatamente a planta que eu nunca tinha visto na minha vida, mas sonhei com ela. Sonhei exatamente com ela. A hora que eu vi, eu falei, pai, essa missão é minha. Aí ele assustou porque ele viu que eu não estava brincando. Estava evidente, né? E foi assim que nasceu o primeiro pavilhão daquele complexo enorme que está lá hoje em Barretos. Com o nome do meu avô, Antenor Duarte Vilela, o homem que me criou, foi criado com ele. Uhum. E porque pai, mãe, médico, 24 horas no hospital, eu fui muito vocacionado por fazenda, pelo meu avô. E aí então eu tinha certeza que essa era uma missão minha, já era 100% por amor. Eu me preenchi de tal forma de valor que acabou o interesse de ficar muito rico, de ter mais coisas. O que eu tinha estava bom. E o que eu tinha era capaz de progredir. Normal. Já tinha uma roda rodando. Uhum. Mas não tinha mais aquela ambição que eu tinha de ser o maior fazendeiro. Desenfreada. Né? E aí você, a partir desse momento, encontra a missão da sua vida. Você acredita, Henrique, que foi um chamado de Deus naquele... Absoluto. O chamado de Deus foi absoluto. Porque eu posso dizer hoje, friamente, eu tinha uma obsessão tão grande de acabar aquilo, de fechar aquilo, porque aquilo estava me castrando a minha vida privada, o meu casamento, minhas coisas, porque eu não sei fazer as coisas pela metade. Ou eu faço direito ou não faço. E consumindo recursos financeiros da família também, acabando com os recursos da família, meus irmãos estavam revoltados. Como eu fui criado com avô, eu não tinha a mesma revolta dos meus irmãos. Porque você tem que entender, o meu pai, uma história bonita que tem que falar aqui. Cada filho, ele tinha 5 filhos, cada filho, quando foi fazer 17 anos, ele chamou um por um. Ele falou, olha, vocês nasceram num berço de ouro, vocês tiveram pai e mãe, nem todos têm. E comida, educação, fiz tudo que é um dever. Mas vocês nunca esperem uma herança minha e nunca esperem o primeiro carro meu. Porque o que Deus me deu de missão, as pessoas que eu recebo não têm o que comer, não têm o que vestir e têm câncer. Não tiver nada que vocês têm. Eu não posso imaginar que vocês nascerem e vão ter uma herança. Eles não têm, o governo não oferece nem metade da dignidade que deveria oferecer para o paciente. Então, tudo que se gera receita para mim é para melhorar e dar mais dignidade para eles. Eu não consigo dar para um filho uma coisa sabendo que os outros não têm nada. Então, vocês têm tudo que precisa ter para ter vida própria, mais dinheiro e herança meu nunca vão ver. E cumpriu e não deu. Nenhum filho teve o primeiro caso. Muito sábio, seu pai. E nenhum filho teve a herança dele. Porque ele enxergava que aquela pessoa que veio para ele, pela missão dele, tinha muito menos do que nós e ele precisava oferecer um tratamento com mais honestidade, porque o governo, desde aquele tempo até hoje, não oferece o tratamento mínimo necessário. Mínimo necessário. Você vê o buraco que nós temos em Barretos. Eu recebo 14 milhões e me custa 50. Onde está a cabeça desses 20 anos que está congelado, de toda a nossa, de toda a responsabilidade de pensar como que se oferece um tratamento para alguém que não tem um mínimo para pagar? Por que existe fila? A fila existe porque quanto mais você trabalhar, mais prejuízo você vai ter.
eu para atender o que eu atendo, Barretos, 10 mil casos novos por ano, eu arco com, entre todas as unidades, falta 800 milhões por ano para mim. Para fazer, e não estou nem na medicina nova, que a medicina nova agora é a imunoterapia. O SUS está na química também, né? E a essa custa muito mais, mas eu estou na medicina mínima, está congelada há 20 anos. No tempo do meu pai era desse jeito, mesma coisa. Porque ninguém se trata nas vias públicas, nem do poder, de poder nenhum da estrutura do país se trata. Ninguém se trata pelo SUS. Então ninguém está nem aí que precisa ter nada, né? Então foi um desastre. E aí essa relação do meu pai, para mim, ele demonstrava para mim aquela passagem do Evangelho que ele amava a Deus acima de todas as coisas. Porque ele amava, porque qual o pai que tira do filho o direito de ter o mínimo, de a esperança de todos os filhos com 17 anos ter um carro? Então, a história é muito linda da concepção, dessa concepção de uma família. E a história é tão bonita, está faltando um livro aí para você, o terceiro, que chama A Providência, onde tem um relato que aí eu descobri coisa que eu descobri há 6 anos atrás, 7 anos atrás. A família do meu pai é toda sergipana. O pai dele formou no Rio de Janeiro medicina e nunca atendeu uma consulta particular, só atendia serviço público. E era doutor em medicina em 23 já no Rio de Janeiro. Ele era sergipano, formou no Rio, mas só atendia serviço público. Ou seja, 100 anos atrás. A mãe do meu pai, a mãe do meu avô, a avó do meu pai, que era a Dona Aura Prata, era a mulher mais rica de Simão Dias do interior de Sergipe, do estado de Sergipe. E Simão Dias, uma cidade, ela é a mulher mais rica. O Coronel Felisberto, o marido dela, tudo. Ela tinha 11 filhos. Cada filho que saiu da casa dela, ela pôs um doente no quarto do filho. Olha só, que coisa espetacular. Aí ela encheu os quartos, aí o marido falou, não tem lugar nem para meus filhos voltar. Então o marido falou para ela, eu te ajudo, mas você tem que correr atrás e fazer um lugar para acolher os doentes. Ela fez a primeira Santa Casa do interior do estado de Sergipe em 1919. A primeira Santa Casa do estado do interior de Sergipe. Como meu pai fez o primeiro hospital de câncer. Então é um DNA de uma família que ela era uma mulher extremamente religiosa, uma mulher fervorosa, e ela demonstrava esse amor, como o filho dela, o Ranulfo, mostrou, como meu pai mostrou, de acolher os doentes só por amor. Porque qual o médico, ou qual a família que tira que leva um doente para o seu quarto, para a sua casa? Essa mulher tinha 11 quartos, levava 11 doentes para o quarto dos filhos. Então, era uma família que esse DNA, eu acho que essa obra tão meritória, tão perfeita perante a Deus, Deus teve misericórdia do meu pai, pegou o filho que não estudou e o filho que não foi criado com ele, todos os outros foram criados com ele. O filho mais distante falou, não, é você que eu quero. Usou como instrumento. Sim, né? Porque ele me fez eu ver um lado que eu tinha. Eu sou uma pessoa sou muito religioso, sou uma pessoa muito temente a Deus, e eu sempre sentia a falta de servir a Deus todos os dias, porque esse negócio de fazer oferta, de ir na missa aos domingos, isso nunca me preenchia totalmente, desde moço. E eu sou muito preguiçoso para ler. Então, minha mãe, 16 anos, 17, 18, me pôs em muitos cursos de espiritualidade, de Espírito Santo, jovens, esses cursos para entender um pouco a palavra de Deus, porque eu gosto do resumo das coisas, né? Uhum. Mas eu nunca tive, Deus sabia que eu tinha uma ansiedade de querer servir a Ele todos os dias, e não uma vez ou 2 por semana. E aí a obra que ele me escolheu foi essa, a obra que eu jurei que eu ia queimar ela, se ficasse para mim. Meu pai teve um infarto uns 5 anos antes de ter esse problema, e a sociedade foi em cima de mim igual louco, né? Você tem que assumir, você tem que assumir. Eu chamei o bispo e falei, reza, o senhor tem mais intimidade com Deus, se ele morrer eu ponho fogo lá. Para não pisar lá, eu meto fogo naquilo lá. Tudo que eu falei, paguei com a língua, né?
Hoje é a sua vida diariamente. Você tá lá dentro daqui. Que história espetacular. O que você tá achando, Milena? Sim, Paulo, tô achando incrível, até porque isso foi um pouco da realidade da minha família, né, da minha história também. O meu pai, a gente morava no Amazonas, em Manaus, meu pai teve câncer e por conta disso a gente teve que vender tudo e trocar de estado. Mudar pra cá, pra São Paulo, pra ele ter um tratamento adequado do câncer, né? Sim. Hoje ele tá curado, graças a Deus, realmente, e é uma luta, o câncer, ele realmente é uma luta, então o amor, ele é essencial, a humanização que você estava falando é essencial. E eu sou muito grata também àqueles médicos que trataram eles, que ajudou eles nesse tratamento, né? Eu queria saber, Henrique, se você tem alguma história de algum paciente que chegou até você, uma história de gratidão, assim, uma história de vida mesmo. Eu tenho muitas histórias bonitas, mas eu gostaria de contar uma que me fez eu ter... só por ela eu teria a tese de mudar o nome do hospital, mas por ela ser uma história, mas eu tenho 5 iguais a essa. Em 2008 eu fui fizeram um aniversário de surpresa para mim, e eu sempre tive essa concepção dessa palavra, dessa frase do meu pai, e meu pai já não estava comigo, mas um paciente tinha um coral de 45 pessoas traqueotomizadas, que não tinha mais língua, e esse coral é a coisa das mais bonitas que o hospital tem, e esse coral foi cantar de surpresa no meu aniversário. Que emoção. E eles montaram o coral de surpresa uns 10 meses antes do meu aniversário, e lançaram esse coral em 2008. E um membro do coral escreveu uma carta, ele não falava, ele pediu para a fonoaudióloga ler a carta. E a carta dizia assim: Senhor Henrique Prata, eu ouvi dizer que o senhor dá palestras por aí sobre humanização, mas o senhor não sabe nada do que é humanização. O senhor vai ter agora um documento com provas do que é humanização. Porque eu tentei me suicidar 2 vezes, e sou um homem que tenho de coragem de te testemunhar isso, para o senhor entender a diferença de ser tratado com amor e sem amor. Tratado sem amor é absoluta vontade de antecipar a morte, se sair do sofrimento. E tratado com amor é absoluta vontade de querer viver. Aí ele descreve, eu tive um câncer na língua e os médicos, eu morava numa tapera, de papelão, pobre, morando na vila lá em Araçatuba, e me pediram, e eu tinha de operar, e eu não tinha dinheiro nem para comer, e os médicos só me operavam se eu pagasse R$4.000 por fora, cirurgia de cabeça e pescoço. Isso em 2005, mais ou menos. E eu não tinha dinheiro, então eu falei, para que eu vou dar sofrimento para minha família, vou ficar endividado? Nem tenho dinheiro, foi no banheiro. A hora que ele estava injetando uma seringa, procurando a veia para injetar um ar na seringa para se matar, o filho percebeu que o pai estava muito silencioso no banheiro, invadiu o banheiro e estava se tentando. Aí ele descobriu que ele falou, não, ele é sabe, um pernambucano assim, tipo cabra macho e tal. Aí ele falou, aí eles me pegaram ali e me levaram em seguida para um outro hospital que eu ia ser operado pelo SUS. Cheguei lá, o médico me explicou, e eu sou muito ansioso, queria uma explicação, ele falou muito técnico, muito difícil. Não entendi. Eu pedi para ele falar mais simples, ele falou, mas você me paga R$10 uma consulta, você não merece que eu te dê uma resposta nenhuma mais, o seu tempo acabou. Aí ele chegou em casa, amarrou a corda no pescoço, no mesmo dia, e tentou se matar. Os filhos tornaram a interceptar. E ali no coral tinha 2 que passaram por essas experiências, e no total eu tenho 5 pacientes que me tiveram coragem de testemunhar, pelo fato de ser humilhado, pelo fato de não ter dinheiro, ter que buscar endividar a família, mais do que já estava endividado, eles anteciparam a vontade de morrer por ser tratados sem amor. E eles lá estavam testemunhando. Aqui nós temos que testemunhar que agora nós queremos viver e vivemos porque nós somos tratados por amor. Então, são histórias e relatos, um mais bonito que o outro. Depois tem uma criança chamada Cadu, há poucos anos atrás, também deixou um testemunho que ele paralisou o hospital inteiro. O hospital inteiro se paralisou. Não tinha, o que saía da boca dessa criança impactava todos. Parecia um profeta no meio do hospital, como era, para mim era um anjo que Deus mandou ele
ensinar para nós o valor que pode existir num anjo de carne e osso, porque o momento que ele saiu do quarto, um câncer com 99% de chance de morrer na sala de cirurgia, o câncer estava muito grande, o tumor muito grande no cérebro, expandindo muito, mas prepararam a família que ele tinha 1% de chance. Ele é filho único, o pai pescador e a mãe professora. Na hora que ele entrou para o corredor para ser operado, o pai se descontrolou, perdeu o equilíbrio e começou a gritar: Deus, Deus, não faça isso com meu filho, meus sonhos todos vão por água abaixo, eu me mato, não sei o quê. Ele desesperou, o menino mandou parar a maca e chamou o pai e falou: pai, enfermeira, chama meu pai e minha mãe. Chegou naquele desespero que o pai desequilibrou, ele parou e falou assim: papai, por que você tá tão ansioso, tão gritando, não precisa disso, papai. Eu vou ali e já volto. Eu sou o Davi, eu vou combater o Golias, e eu sou o Davi. Eu vou lá e volto. Eu vou vencer ele. Espera que eu vou cuidar de você. O hospital inteiro ficou assim. O corredor, todo mundo estava vendo aquela cena, porque chamou atenção o pai gritando. Ele acalmou o pai dele, que o pai dele ficou pasmo. Depois, no decorrer do tratamento, que é um câncer muito agressivo, ele viveu uns 5 anos, e ele muitas vezes, no fim, até o pai e a mãe aceitaram a condição dele, porque ele ensinava tanta coisa para todo mundo, e ele falava assim para a mãe dele: mamãe, você fica preocupada se eu vou cuidar de você e do papai, porque eu sou filho único? Se eu estiver aqui, ótimo, eu vou cuidar, porque eu tenho condições, porque ele falava assim: se Deus me der permissão de eu cuidar de vocês, de eu ficar aqui, viver, eu vou cuidar de vocês. Mas imagina, mamãe, se eu for para o céu, eu na mão de Jesus, nós dois cuidando é muito melhor do que eu sozinho. Ele dava lição assim, todo mundo ficava. A mãe começou a nunca mais chorar, a mãe começava a dar risada, porque o menino era uma coisa assim, e foi fazer uma festa de aniversário para ele parava o hospital, era um popstar. Se mandasse o Elvis Presley lá, não fazia mais sucesso que ele. Então fizeram um bolo bem grande para ele, e ele falou, chamou o médico principal do hospital, falou: doutor Luiz, o meu maior presente é o senhor trazer o Henrique Prata aqui para mim fazer eu preciso conversar com ele aqui. Eu quero o maior presente é ele vir no meu aniversário. Eu estava de viagem. Cancelei a viagem, falou: ó, você tem que ir. O cara, ele não fala nada que não tem sentido. Então você tem que ir porque ele te adora. Então, bom. Cheguei lá no aniversário dele, um bolo, hospital, 300 funcionários, 500 pacientes pararam, aquele popstar lá. Eu cheguei, aí ele virou para mim e falou: olha, o senhor Henrique Prata, eu pedi para o senhor vir, o senhor precisa entender o seguinte: eu não passei por toda essa experiência toda aqui para mim só ter vantagem, para ter conhecimento. Eu passei por isso tudo aqui para ser seu assistente. O senhor me aceita como seu assistente? Nossa. Aí eu falei: cara, como eu... Então o cara cativava, aí trouxeram o avental para ele com assinatura de 300 enfermeiras. Todo mundo, o avental e tal. E o crachá dele, Dr. Cadu. Olha só. Aí na festa, a hora que ele olhou o crachá, a presença do Espírito, ele olhou o crachá, ele virou o crachá e pôs no bolso, escondeu o crachá. Dr. Cadu, ele escondeu. Aí a enfermeira falou: mas como você está fazendo isso, Cadu? Não, o seu crachá... Mas vocês pisaram na bola. Eu sou assistente do homem, eu falei para vocês que eu ia ser assistente do homem, aí vocês não põem a fotografia do homem comigo aqui? Aí foram lá, puseram a minha fotografia com a dele, e assim ele recebia Ivete Sangalo, a primeira-dama do presidente, recebia os artistas, um popstar. Até que todos nós entendíamos que ele era um anjo de carne. Um anjo enviado por Deus para poder ensinar muitas coisas. Para ensinar a dimensão do amor de um anjo, porque de adulto nós temos milhares de histórias. Se eu ficasse aqui, nós fazíamos 10 programas só contando a oportunidade que eu tenho de ver nas pessoas a presença de Deus. Tá aí, pura inspiração,
Motivação e exemplo. Muito obrigado, Henrique, por ter compartilhado essa história. Você citou aí Sergipe, né, dos seus antepassados, e nós sabemos que o Hospital de Amor tem um hospital novo lá que está abrindo, e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias fez uma doação expressiva lá, que é um acelerador linear. Você poderia falar para que serve esse acelerador e qual a importância dessa doação humanitária para vocês? Olha, de todos os projetos nossos, o lugar mais importante, talvez hoje, é principalmente pelo diagnóstico que eu tenho do tempo, quase de 2 anos, para uma pessoa ter a primeira cirurgia no câncer. O tratamento está nos anos 90 lá ainda, naquela região. O Nordeste como todo? O interior do Nordeste como todo ainda está nos anos 80, mas na capital já está no século XXI. Mas para a capital, com uma expressão assim de 90% para o serviço privado. Para o serviço público, tem alguns estados que estão bem equipados, tem serviço, mas com o tamanho do prejuízo que é o processo do serviço público, as filas, os pacientes morrem nas filas. Em Barretos, para ter um parâmetro, em Barretos o primeiro atendimento demora 150 dias hoje. Uau! E agora, no Nordeste, 2 anos. Uma relação assim, mas do que? Entre o paciente esperar 10 meses para fazer um exame, fazer uma biópsia, e depois mais 12 meses para ir para a fila de cirurgia. É uma situação absoluta que pobre morre pelas filas. Porque não existe. E os equipamentos do serviço público, na maioria, são muito caóticos. Obsoletos, né? E tal. Então, essa doação que a igreja fez para nós é uma doação que veio no momento assim, mais importante da abertura desse novo projeto no Nordeste. Porque eu levei um aparelho seminovo, um aparelho para iniciar o processo, mas, para você ter uma ideia, eu levei um aparelho seminovo que vai fazer 60 pacientes por dia. O aparelho que nós estamos comprando com o dinheiro de vocês é um aparelho que vai fazer 140 pacientes por dia. Uau! O acelerador é para o tratamento ou é diagnóstico? Não, ele é para tratamento. Ele é para tratamento e tratamento com precisões muito de última geração. Ele vai na célula... Ele só faz o fecho, só queima o próprio tumor. É um aparelho de última geração. Então, foi uma providência de Deus vocês enxergarem para nós esse momento que eu levei outros parceiros para me dar equipamentos, mas esse equipamento, radioterapia, custa $1,5 milhão de dólares, são equipamentos caros, e nós equipamos com equipamentos inferiores. O equipamento mais importante desse processo foi a doação de vocês, e a gente é muito grato por ver a compreensão e a importância de vocês fazerem parte desse projeto, de uma obra de Deus que atender todas as pessoas iguais e atender preferencialmente os pobres que morrem pelas filas. Sem dúvida, e muitas vezes morrem antes do diagnóstico, sim, né? Não, mas como? Você não viu que um paciente a minha história, que eu me converti, de saber que com 65 dias aquele tratamento não adiantava fazer mais. Não adiantava mais. Então você imagina a importância que tem o tempo. E o tempo, vocês estão proporcionando um tempo de precisão e com o dobro da capacidade do aparelho que nós temos, né? Muito bem, para nós da igreja certamente é uma honra se juntar a uma organização como o Hospital de Amor, né? Muito obrigado. E mudando aqui rapidamente de assunto, nosso tempo daqui a pouco infelizmente está indo para o final, não porque não queremos continuar, mas porque o Henrique é muito ocupado, tem outro compromisso daqui a pouco. Você me contou quando eu estive lá em Barretos o ano passado, você me deu esse livro, autografou aqui, muito obrigado, e você falou que gosta de escrever seus livros lá no Caminho de Santiago de Compostela, né? E você estava já se preparando para ir e escrever esse livro que aconteceu agora recentemente. Conta um pouquinho pra gente do Parque dos Lobos. Esse livro que me fez eu inspirar para fazer esse livro foi a minha angústia ser só minha, e os dados, os números são científicos do que eu falo, porque se eu falasse e expusesse essa angústia minha de saber que por você não ter condições financeiras
de pagar nem metade quanto custa um tratamento, o interesse que esse congelamento que nós tivemos de 20 anos dos valores tinha algo por trás maior que isso, que era o interesse econômico do sistema privado. Eu juntei bastante prova para não ser uma pessoa leviana e descrevo, por ser muitas as formas, descrevo isso numa concentração. O Caminho de Santiago me dá uma inspiração de eu me desligar do poder, do ego, da vaidade, e a gente então tem um tempo suficiente andando 730 quilômetros. Quanto tempo? 30 dias. 30 andei dias. 27 quilômetros, mais ou menos, de média por dia. Por dia. De média. Acordava sempre 2 horas antes do dia clarear para render, porque aí anda mais rápido. Depois que o sol esquenta, depois que o sol ferve, aí anda mais devagar. Mas o caminho me inspirou bastante. Acho que o Espírito Santo, vendo toda eu me desligar de todos esses valores que eu tenho, principalmente que eu tenho um avião que anda 730 km por hora. Então, eu calculava toda hora, bom, isso aqui é um choque, porque eu faço em 1 hora 730 km, agora eu fiz em 30 dias. 30 dias. Tem que meditar, tem tempo para meditar o suficiente e para rezar muito. Então, foi o suficiente para me inspirar e poder fazer um livro que eu acho que vai ajudar a mudar um pouco a mentalidade dos nossos políticos, das pessoas que não têm esse conhecimento, porque quando você nem sabe como é que funciona e você não vai precisar nunca saber, porque você não vai... Então, é muito distante da sociedade. O livro foi para escancarar essa verdade. É um livro de um homem temente a Deus, que não tem medo de escrever a verdade e proclamar que a verdade ela só existe se tiver provas absoluta. O tempo não consegue tirar, porque ela é baseada em provas científicas. E como disse o Senhor, a verdade vos libertará, né? Sim. Conhecereis a verdade vos libertará. Henrique, de modo geral, o brasileiro é muito solidário. As pessoas que querem colaborar com o Hospital de Amor, o que eles podem fazer para ajudar? Nós temos umas 50 formas diferentes que as pessoas podem ajudar. A mais comum hoje é pelo Pix, né? O Pix do Hospital do Amor, como é que é, cara? Doar@hospitaldeamor.com.br. Doar@hospitaldeamor.com.br. E entrando no site do Hospital do Amor, ele vê todas as maneiras. As pessoas têm lucro real, imposto de renda, elas podem uma vez por ano doar, ou trimestral. A pessoa escolhe. A doação mensal é uma doação que de 5 a 20 reais nós temos quase 2 milhões por mês. Você vê que o público carente, pobre, ele sente vontade de ajudar por amor. Exato. Mas nós temos um déficit gigantesco, né? Em torno de 40 milhões com as unidades da Amazônia. O déficit operacional do hospital hoje é 40 milhões mês. Então a gente vive essa experiência de não ter dinheiro, mas ter a bênção de Deus. Olha, foi um prazer. Você gostou, Milena? Muito, muito mesmo. Foi um prazer, Henrique, tê-lo aqui conosco. Pena que o tempo não permite mais, mas você já fica antecipadamente convidado para outros episódios. Sim. Quando vier a São Paulo. E nós vamos gravar outro episódio quando inaugurar o equipamento lá em Lagarto. Vocês devem estar lá conosco. Queremos muito. E lá nós vamos explicar melhor e vamos gravar lá uma demonstração dessa união de todos nós termos o mesmo sentimento de amor ao próximo. Excelente. Acho que foi muito falado do amor hoje. É isso mesmo. Nós fazemos isso porque amamos a Deus e amamos o próximo. Sim. E sem amor as coisas não acontecem. Sem isso, né? Ninguém faria o que vocês fizeram. E ninguém faria o que nós estamos fazendo. Tá certíssimo. Muitíssimo obrigado. Pessoal, nós tivemos aqui hoje, então, conosco o Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor, em mais esse episódio especial do Pode Agir Mais. Compartilhe esse e outros episódios com seus amigos e familiares. Estamos lá no YouTube da Autossuficiência Brasil.
bem como nas principais plataformas de podcast do país. Muito obrigado, pessoal. Obrigado de novo, Henrique. Obrigado, Milena. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.